Olá, sejam bem-vindos a mais esta videoaula sobre variáveis complexas. E agora nós vamos apresentar alguns teoremas que vão nos auxiliar a calcular limite de função ou mesmo verificar se a função possui limite ou não. E possuindo, se qual é o valor desse limite. Um teorema interessante, não é esse aqui. O limite, quando existe, ele é único. Ele é muito bom porque, no momento que a gente encontra um candidato para limite, ou quando a gente encontra um limite da função, não tem necessidade de procurar outro, não existe. Ele é único. E a razão está, a demonstração desse teorema é por redução ao absurdo, em que a gente imagina o seguinte: vamos supor que uma certa função f de z tenha dois limites, L1 e L2, num ponto Z0, em Z0. Ora, então, significa o seguinte: aqui está o L1, aqui está o L2, distintos, né? Dois limites distintos. Vamos pôr aqui um pouquinho mais para baixo e diminui um pouquinho a distância entre L1 e L2. Bom, se a f de z tem dois limites distintos em Z0, eles estão a uma certa distância. Então, vamos até traçar um segmento de reta entre esses dois limites. Pronto. Ora, vamos fazer o seguinte. Vamos tomar duas circunferências, uma concentra em L1, uma concentra em L2, cujos raios sejam iguais à distância entre L1 e L2, dividido por 3. Então, aqui nós temos um raio. Aqui nós temos um raio. E aqui o mesmo raio. E o raio, que eu vou chamar de epsilon, aqui e aqui, e esse epsilon seja igual à distância entre L1 e L2 dividido por 3. Ou seja, é o módulo de L1 menos L2, que é a distância entre os dois números complexos, dividido por 3. Então, esses dois discos aqui, eles não têm intersecção. Por outro lado, como a nossa função tem esses dois limites nesse ponto Z0, significa que existe uma circunferência, um disco, melhor dizendo, concentra em Z0 e raio Δ1, raio Δ1, de modo que todo ponto aqui que está no domínio tem seu valor aqui. Então, se eu pegar aqui um ponto em Δ1,
sua imagem vai estar aqui dentro. Por outro lado, como o limite também é delta L2, dado esse epsilon, vai existir uma outra circunferência. Agora, com o raio delta 2, de tal modo que se o ponto estiver aqui dentro, sua imagem tem que estar aqui. Ora, então, se o ponto está dentro das duas circunferências, a sua imagem, se o ponto Z está dentro das duas circunferências, a sua imagem f de Z tem que estar aqui e tem que estar aqui. O que não é possível. Conclusão: não podemos ter dois limites distintos, apenas um. Né? Isso é ótimo. Se eu, por algum mecanismo, achar um limite, não preciso procurar outro. Esse teorema me diz, ele é único. Né? Também, em lugar de fazer o Z tender a Z0, de f de Z, a gente pode fazer uma mudança de variável aqui. Olha, se você tem aqui o Z, 0, e você tem o seu Z se aproximando dele, né? Quando a gente faz a mudança W igual a Z menos Z0, o que vai acontecer? Quando o Z se aproxima de Z0, então o W vai se aproximar do zero. Né? E se a gente faz o W como sendo Z menos Z0, o Z vai ser o W mais Z0, ou Z0 mais W. Tanto faz. A adição é comutativa. Z0 mais W. Então, no lugar de falar em limite de f de Z, quando Z tende a Z0, você fala em limite de f de, no lugar de Z, você põe Z0 mais W, quando o W tende a zero. Também é uma outra maneira de determinar o limite. Ajuda, às vezes, analisar o limite próximo do zero é mais fácil do que num Z0 genérico, não é? Desde que, obviamente, o limite existe. Né? O limite é L, C e somente C, esse limite é L. Então, se provarmos que esse limite é L, é porque esse limite é L e vice-versa. E alguns outros teoremas vocês já estão bastante acostumados com eles, né? Que são os teoremas da multiplicação da função por uma constante, né? Onde podemos tirar a constante fora do limite. O limite de uma soma é a soma dos limites. E o limite de um produto é o produto dos limites. Claro, desde que os limites do lado direito existam. Né? A gente pode usar esses teoremas que vão nos auxiliar a calcular o limite de algumas funções. Por exemplo, se quisermos calcular o limite de z ao cubo mais 5z à quinta, né? Quando z
tende a um certo Z0, eu não preciso calcular de toda a expressão de uma vez. Uso as propriedades do limite. É o limite de Z ao cubo mais o limite de 5Z à quinta. E a constante 5 pode sair fora do limite. 5 vezes o limite de Z à quinta, quando Z tende a Z0, quando Z tende a Z0. Daqui a pouco, veremos que esse limite de Z elevado a N, num ponto Z0, não vimos ainda, nós vamos ver em breve, é simplesmente o valor da função no ponto. Isso é ótimo, porque ao sabermos disso, né, fica fácil calcular o limite. Ó, que pobreza! Em vez de tantos números, 5Z à quinta, então vamos pôr 7Z à quinta aqui, 7 aqui, 7 aqui. 7, 7, Z0 à quinta, né? Então, esses limites são bastante úteis. E o limite da razão é a razão dos limites. Quando eu quero calcular o limite de uma razão, posso calcular o limite do numerador e o limite do denominador. E é claro que esse limite precisa ser diferente de zero para usarmos esse teorema. Então, se o limite do denominador for diferente de zero, podemos usar que o limite da razão é a razão dos limites, desde que f e g tenham limite no ponto. Um outro teorema interessante é que o limite de uma função é zero, se e somente se o limite do módulo da função for zero. Ora, isso fica evidente do gráfico. Você tem aqui, por exemplo, o zero. O zero. E você percebe que a sua função f de z se aproxima do zero, tem limite zero. Ora, se ela se aproxima de zero, quem que é o módulo de f de z? O módulo de f de z é a distância, né, do zero ao f de z. Então, se a f de z se aproxima do zero, o módulo dela vai para zero também. E vice-versa. E vice-versa. E muitas vezes é mais fácil calcular esse limite. Por quê? O módulo de uma função complexa é uma função de variável complexa mais valor real. Né? Pensando que z é x e y, né? Tem a parte real e a parte imaginária, é como se fosse calcular o limite de uma função real, de valor real, com duas variáveis reais. Coisa que já foi estudada em cursos de cálculo de funções de mais de uma variável. Outro teorema que ajuda bastante é o seguinte. Vamos supor que eu tenho a função g de z limitada. O que significa ser limitada num disco perfurado com centro em Z0? É o seguinte, tem aqui um ponto Z0, onde eu quero calcular o limite, e eu sei que a minha função g num disco perfurado com centro em Z0, a minha função g de z é limitada. Significa o quê? Que para todo z, para todo z aqui dentro desse disco, o módulo de g de z, dentro do disco perfurado, hein? Desculpe, dentro do disco perfurado. Ou seja, se eu chamar de delta
este raio para todo Z que está no disco perfurado. Nós vamos ter módulo de G de Z menor ou igual a um certo constante M. É isso. Qual o valor dessa constante? Não importa. Ela pode ser grande? Pode. Pode ser 1000? Pode ser 1 milhão? Pode. Tem que ser limitada. Ela não pode, como, por exemplo, a função 1 sobre x na reta. Quando me aproximo de zero, ela vai para mais infinito. Quando me aproximo de zero pela direita. Quando eu me aproximo de zero pela esquerda, ela vai para menos infinito. Ou então, a função 1 sobre z também. A função 1 sobre z não é limitada numa vizinhança da origem. Porque o z se aproxima de zero, 1 sobre z em módulo cresce demais. Né? Vejam que o módulo de 1 sobre z é 1 sobre módulo de z. Se o z se aproxima de zero, esse módulo se aproxima de zero, 1 sobre esse módulo cresce. Né? Além de qualquer limite, à medida que eu me aproximo do zero. Então, essa função não é limitada numa vizinhança do zero, numa vizinhança perfurada do zero. Mas se a G de Z for limitada em alguma vizinhança alguma, né? E a função f, se a função f tem limite zero, então o produto tem limite zero. Isso é ótimo, porque às vezes é fácil provar que a função f de z vai para zero, é fácil verificar que a função g de z é limitada, né? E a gente então conclui que o limite de do produto é zero. Só para fazer na reta aqui, um exemplo da reta. Um exemplo da reta. Vamos supor que a nossa função seja real. X é igual a x vezes seno de 1 sobre x. E eu quero analisar o limite quando x tende a zero. Ora, quando x tende a zero, o seno de 1 sobre x fica oscilando violentamente. Vocês podem fazer o gráfico. Mas o módulo do seno é sempre menor ou igual a 1. E este vai para zero. Então, como o limite de x, quando x vai para zero, é zero. E módulo, isso na reta só, hein, pessoal? Seno de 1 sobre x é menor ou igual a 1, para x diferente de zero, e no limite, em zero, não nos interessa o valor da função x igual a zero. Né? Então, como eu tenho essas duas condições, então o limite de x seno de 1 sobre x, quando x tende a zero, é zero. Porque este fator vai para zero. Isso na reta. Não podemos estender isso para os complexos, porque o seno no conjunto dos complexos não é limitado. Não é limitado. Mais exemplos, né? Nós já sabemos que quando o z tende ao z0, é claro que o z se aproxima do z0. Então, simplesmente considerando isso que nós vimos lá atrás, né, já podemos calcular que o limite de z ao quadrado é z0 ao quadrado. Por quê? Porque z ao quadrado é z vezes z. Então, o limite de z ao quadrado é o limite de z vezes o limite de z. O limite de z é z0 vezes o limite de z dá z0 ao quadrado. Que o limite de z ao cubo dá z0 ao cubo. Por quê?
z ao cubo é z vezes z vezes z. Então, aplico o limite do produto 3 vezes. E assim por diante, usando a indução em n, a gente prova que o limite de z elevado a n, quando z tende a z0, é z0 elevado a n. Então, para qualquer potência inteira positiva de z, né, o limite desta função em z0 é o valor dela em z0. Guardem isso. Né? Guardem isso. O valor do limite é igual ao valor da função no ponto. No caso do z0 ser diferente de zero, que aí a gente está calculando o limite longe do zero, né? O limite de z tender a z0 de z elevado a menos n é 1 sobre z elevado a n. E o limite de uma razão é a razão dos limites. O limite de 1 é 1. Se a função é constante, à medida que o z se aproxima de z0, ele fica sempre igual a 1. Então, o limite dele é 1. O limite de uma função constante é a própria constante. Então, o limite da razão é a razão dos limites, e o limite do denominador é z0 elevado a n, né? 1 sobre z0 elevado a n é z0 elevado a menos n. Então, limite de potências inteiras negativas também é igual ao valor da função nesse ponto. Isso nos permite calcular limite de funções polinomiais, porque o limite dessa soma é a soma dos limites. Limite de A0 é o próprio A0, a constante é 1. Sai fora do limite, o limite de z, quando z tende a z0, é z0. A mesma coisa, limite a 2z ao quadrado, o A2 sai fora do limite. Limite de z ao quadrado é z0 ao quadrado, e assim por diante. O limite de z elevado a n, quando z tende a z0, é z0 elevado a n, e, portanto, o limite de um polinômio qualquer, quando z tende a z0, né, é o valor de p no ponto z0. A mesma coisa vale para funções estacionais, que é a razão entre dois polinômios. Se o polinômio q for diferente de zero em z0, então podemos usar o limite da razão. O limite dessa razão é a razão do limite. O limite do numerador é p de z0. O limite do denominador é q de z0. E aqui já apresentamos, no fundo, esse exemplo. Aqui eu preciso tomar o módulo de z para evitar que z se torne complexo. Então, aqui é seno de um número real, né, que se aproxima de zero. Quando o argumento do seno é real, o módulo é sempre menor ou igual a 1, que a gente sabe, né? E, portanto, a gente sabe que z vai para zero, né? Esse é limitado, então, esta função tem limite nulo em z igual a zero, porque esse vai para zero e esse é limitado. Então, vejam como isso facilita o cálculo do limite. Tá? E os exemplos, principalmente de polinômios e funções estacionais, motiva a definição de continuidade, que são aquelas funções cujo valor do limite num ponto é igual ao valor da função no ponto. Mas isso fica para a próxima videoaula e espero, então, revê-los brevemente para a próxima aula. Até logo.